O único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, 10 horas e 23 minutos. Quero voltar aqui com o Felipe Nascimento para a gente trazer um pouco mais sobre a movimentação do mercado. Fala, Felipe. Pois é, Paula, estava monitorando, né? A gente falou, inclusive, no finalzinho do último bloco, essa alta de 0,77% no Ibovespa. Chegou a tocar os 114 mil pontos, voltou 113.705 pontos. Quem é que está movimentando, né, esse pregão da terça-feira? Basicamente, a gente percebe aqui empresas aéreas, né, Gol e Azul subindo, né, bem nesse momento, com toda uma movimentação de arrefecimento, né, de valorização do real frente ao dólar. Com o dólar mais barato, a gente vê que essas empresas acabam tendo uma melhoria aí na perspectiva. Além disso, olha só, Cosan Raízen subindo. Ontem a gente lembra o vice-presidente, ministro da Indústria e Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, falou sobre a vontade de aumentar o percentual de etanol na gasolina. Ontem a gente ficou até monitorando essas empresas para ver como é que elas reagiam a essa notícia. Teve uma certa reação, não muito a reação ontem, mas hoje a gente já vê, olha só, Raízen subindo mais de 3%, o Cosan subindo 3% também. Além disso, a gente vê o fechamento da curva de juros, né, aqui no Brasil também, essa melhora na percepção dos juros do longo prazo, dos DIs, também acaba impactando algumas empresas do setor varejista. Açaí, Magazine Luiza, a própria Natura, a gente vê outras empresas também aqui subindo até um pouquinho menos. Por outro lado, a gente vê algumas construtoras caindo, né? Exetec, MRV, que subiram bem ontem, diga-se de passagem, elas tiveram uma alta importante por conta dessa movimentação. Quem sustenta também essa melhora no ambiente para o Ibovespa é a Vale, né? Subindo mais de 2%, com o minério de ferro disparando lá na China nessa madrugada. Outras empresas do setor de mineração e siderurgia também sobem, também vivem esse otimismo. É o caso da Companhia Siderúrgica Nacional. E eu vi aqui a Uzi Minas também subindo e estava nessa movimentação. Claro que o petróleo também está muito no radar, subindo no cenário internacional nessa terça-feira. E aí Petrobras sobe, Prio, Petro Recôncavo, 3R Petroleum, todas elas subindo. Além disso, né, a gente tem visto aí toda essa movimentação do Goldman Sachs aumentando exposição em empresa de petróleo e aí acaba trazendo, né, toda essa perspectiva para o setor. As ações que puxam o índice, Vale sobe mais de 2%, Petrobras em elevação também, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco subindo e, claro, puxando o índice para cima, mostrando essa atratividade para o Ibovespa. Claro que sempre fica no radar, né, toda a questão que vem de Brasília, que vem dos Estados Unidos, uma série de situações envolvendo a questão fiscal, a questão da aprovação, né? Agora tem offshore, tem fundos exclusivos, tudo isso no radar corporativo e isso impacta, obviamente, em algumas precificações em determinados momentos. Além disso, hoje é muito importante, né? Muito importante a gente ficar monitorando, porque começa a temporada de resultados aqui no Brasil, né? Logo depois do fechamento do pregão, a gente já tem empresas divulgando seus números. E aí, dali para frente, resultado atrás de resultado, vida de analista virando de cabeça para baixo, sem dormir, trazendo os números, trazendo as percepções e reprecificações diante do que as empresas forem divulgando. E claro, né, não só na divulgação dos resultados, mas também de algumas prévias operacionais. Inclusive o próprio IRB, né, o Instituto Resseguro Brasil, divulgou os dados prévios operacionais do mês de agosto, revertendo o prejuízo do ano passado.
Confira esse e outros destaques agora na nossa reportagem. O IRB Brasil anunciou lucro líquido de 17,6 milhões de reais em agosto, marcando uma recuperação significativa na comparação com o prejuízo de 164 milhões registrado no mesmo mês de 2022. Em julho, no entanto, a empresa já havia reportado um lucro de 22,3 milhões de reais. O índice de sinistralidade caiu de 145% para 83,6% em comparação com o ano anterior. O resultado do terceiro trimestre vai ser divulgado no dia 9 de novembro. A Oi conduziu seu primeiro leilão de frações geradas pelo grupamento das ações. Essa medida foi aprovada em dezembro do ano passado. No leilão, mais de 251 mil ações ordinárias e 27 mil ações preferenciais foram vendidas, totalizando R$212 mil. A data de um próximo leilão para alienar essas ações vai ser divulgada posteriormente. E a Fleury informou sobre a 8ª emissão de debêntures no valor total de R$500 milhões. As unidades são avaliadas em R$1.000 cada uma. A liquidação está programada para o dia 24 de outubro e a conclusão da oferta vai ser divulgada até o dia 27. As debêntures não são conversíveis em ações e são destinadas à distribuição pública, no rito do registro automático. Agora são 10 horas e 29 minutos aqui na nossa programação da BMC News. Chegou a hora da gente receber o Jefferson Bittencourt, economista da ASA Investments, aqui na nossa programação. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Jefferson, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ontem acabou alertando ali sobre a fragilidade da política fiscal no Brasil em relação a outros países emergentes, destacou a importância de se manter as metas fiscais, um sistema de controle de gastos rigoroso, inclusive ali no longo prazo, também ressaltou a necessidade de abordar questões estruturais para enfrentar os desafios fiscais. Queria entender um pouco da sua leitura também em relação a este comentário de Roberto Campos Neto, se você enxerga aí de fato, né, uma alteração importante, inclusive nestas falas. O mercado ainda segue muito reticente em relação à questão do fiscal. Como que você tem visto este tema? Eu estou muito alinhado com a visão do presidente Roberto Campos em relação à nossa questão fiscal. Acho que a gente tem uma posição fiscal estruturalmente mais frágil que a dos outros países emergentes, e aí a gente tem uma métrica bem objetiva, que é o tamanho da nossa dívida bruta. A nossa dívida bruta é aí, sei lá, 10, 15, 20 pontos percentuais superior à dívida pública média dos outros países emergentes. Isso a longo prazo, não estou falando nesse momento. A gente tem estruturalmente uma dívida maior que dos emergentes. A nossa dívida pública, ela é grande comparada com o mundo, mas tem países desenvolvidos com dívida maior, mas a nossa dívida é efetivamente um outlier em relação a países desenvolvidos e países emergentes em termos de custo. Ou seja, a gente tem uma dívida grande para um país emergente e uma dívida cara comparada com qualquer país. Então, isso é uma posição estruturalmente frágil da nossa política fiscal. E outro ponto que eu me alinho com o presidente Roberto Campos, essa questão de buscar soluções estruturais. Esse é um ponto muito, muito importante na discussão fiscal do Brasil, e eu acho que legitima o fato do mercado estar cético em relação à trajetória da política fiscal. Por quê? Por que eu estou falando isso? Assim, vamos dividir a discussão, e eu vou tentar ser breve, vamos dividir a discussão em dois pontos: o que é estrutural e o que é temporário, ou na linguagem fiscal que a gente chama one-off e não recorrente. Nosso primeiro passo, no último ano, foi, em dois movimentos, contratar alterações estruturais para a despesa. A gente fez uma PEC da transição, que mudou o nível da despesa, aumentou o nível da despesa em relação ao teto dos gastos em 1,7% do PIB, e depois a gente fez um arcabouço fiscal que contratou estruturalmente um crescimento para essa despesa, que já estava num nível alto, que vai ser, faça chuva, faça sol, um crescimento que vai ser entre 0,6 e R$ 2,5
para a despesa. Ou seja, estruturalmente, a gente contratou a despesa. Nível mais alto, crescimento entre 0,6 e 2,5. E do lado da receita? Do lado da receita, houve movimentos para a busca de soluções mais estruturais. Teve lá a medida provisória para retirar o ICMS do crédito do PIS/COFINS, tem agora a medida para alterar a tributação dos investimentos offshores, dos fundos exclusivos, mas dentro do pacote necessário para fechar a conta do governo, a parte estrutural da receita é muito menor do que a parte temporária, a parte não recorrente, a parte one-off. Por que eu estou dizendo isso? Mirando o orçamento do ano que vem, a gente pode ver ele em 3 partes. Uma parte de alterações tributárias, uma parte de renegociações e uma parte de concessões. Eu não compro que o pacote para fechar a meta é 168 bi. Para mim, o pacote para fechar a meta são 200 bi, os 168 que o governo falou, mais 35 bi de discussões, de correção, de controvérsia no TCU sobre as concessões de ferrovias, e isso dá 35 bi. Pegando essas 3 partes, a parte tributária, a gente não aprovou nada até agora. A primeira medida deve ser votada hoje, que é a tributação da offshore e dos investimentos em fundos exclusivos, com uma desidratação prevista até agora em quase metade do que o governo estava prevendo arrecadar. E o resto são medidas não recorrentes, medidas que vão acontecer o ano que vem e pode ser que não, e não vão estar lá em 2025. Então, da parte de renegociação, há muita dúvida sobre a arrecadação, principalmente do que o CARF vai arrecadar, que é o one-off. E essa parte de concessões, a gente viu as notas que embasaram a decisão de incluir isso no orçamento, colocando muita dúvida sobre esse valor, e as primeiras renegociações dos valores dessas concessões de ferrovias, a contrapartida se deu através de investimentos do setor e não de receita para o setor público. Tudo isso para dizer que a receita, a essência da receita para fechar a conta nesse pacote é o one-off e é incerta, e mesmo que ela fosse totalmente entregue em 2024, em 2025 a gente teria que fazer um esforço do mesmo tamanho, porque essa receita não vai estar lá, e a meta para 2025 não é um déficit zero, é um superávit de 0,5% do PIB. Então, acho que a gente tem uma situação fiscal que é estruturalmente mais frágil dos outros países, e a nossa situação conjuntural não está trazendo soluções permanentes, está calcada essencialmente no lado da receita em receitas temporárias. Na conjuntura atual, é uma confluência bastante preocupante de fatores. Jefferson, bom dia. Felipe Nascimento falando aqui. Eu queria só destacar essa situação que você comentou sobre a trajetória da dívida e toda essa expectativa, né? Porque até mesmo nos últimos dias teve um artigo interessante, né, do professor Celso Pastore, falando que o governo terminaria o mandato ali em 85% na relação dívida-PIB. O governo falou recentemente, por meio do secretário do Orçamento, sobre a necessidade de abrir espaço fiscal, mas tem uma certa cautela em relação a essa fala, porque poderia abrir o espaço fiscal, mas sem reestruturar a receita seria uma medida um pouco sem muita possibilidade, né, ou sem muita validade, e que não traria o efeito desejado. Na sua visão, né, você acha que o mercado está comprando uma ideia de um déficit, né, por mais que não seja zero, seja ali algo precificado entre 0,5% e 1%, esse déficit pode ser ainda maior? O mercado está comprando esse déficit de até 1%, no ano que vem, mas pode ser ainda maior se não alcançar esses 200 bi que você comentou? Eu acredito que sim. Acho que a preocupação do secretário ela é legítima, só que ela está um pouco atrasada. O que eu quero dizer não adianta a gente pensar agora, para eu abrir um espaço fiscal novo sem receita, isso é preocupante, é arriscado, não sei o quê. O problema é que a gente já abriu o espaço fiscal sem receita na PEC da transição e manteve esse espaço fiscal grande com o arcabouço, com esse crescimento, sem ter a receita. Assim, só fazendo uma conta bem didática e com as ressalvas de fazer uma conta didática. A PEC da transição abriu um espaço fiscal de 175 bi. O governo prevê um déficit esse ano, e a gente vinha de um pequeno superávit em 2022 nas contas públicas. O governo prevê oficialmente
um déficit de 140 bi para 2023, e parte desse déficit, na receita desse déficit, tem 26 bi, que são uma receita que é só pegar um recurso que estava parado lá nas contas privadas de PIS/PASEP e trazer para a conta única. Ou seja, não tem esforço fiscal nenhum associado a esses 26 bi. Se eu tiro esses 26 bi da conta, eu vou ficar com um déficit de 166 bi. Ou seja, aumentei o espaço fiscal em 175 e ainda estou com um déficit de 170. Eu ainda não arrumei a receita. Então, não é só para frente que eu tenho que me preocupar, se eu abrir espaço fiscal novo, eu preciso de receita. Eu preciso me preocupar em encontrar a receita para o espaço fiscal que eu já abri na PEC da transição e mantive no arcabouço fiscal. Então, essa questão da necessidade de receita daqui para frente, ela é muito premente. E não é só uma questão de alcançar o déficit prometido. Acho que a gente está botando muito peso nessa questão de que o governo perde credibilidade se mudar a meta, é o primeiro ano do arcabouço e eventualmente já vai mudar a meta. Eu acho que essa é uma discussão importante sobre a credibilidade, mas nesse momento eu estou mais preocupado em como vai ser alcançado essa meta. Eu acho que tem um desconto na credibilidade da meta alcançada se ela vier com alterações na nomenclatura de despesas, que é uma discussão que está tendo aí em relação aos encargos do precatório, se ela vier com a venda de recebíveis com deságio maior do que do custo de oportunidade da dívida, posso explicar isso depois com mais detalhes, ou se ela vier só de medidas one-off. Tá bom, entreguei a meta recheada de medidas one-off em 2024. Como é que eu vou alcançar o superávit primário de 0,5% do PIB em 2025 se eu tiver que fazer um novo esforço de mais 1,5% do PIB em 2025. Então, eu acho que a gente precisa, para reduzir essa incerteza e para reduzir esse ceticismo do mercado, que o governo passe um plano de voo mais robusto, mais consistente e com mais detalhes de como ele vai conseguir entregar a receita necessária para cumprir essa meta. Ô Jefferson, já que você citou, né, eu queria que você explicasse então um pouquinho a respeito desse custo de oportunidade da dívida, como que funciona, né, e como que o governo poderia se utilizar disso aí para tentar regularizar ou equilibrar essas contas nessa perspectiva? O governo tem uma estatística, ela até nem é tão antiga assim, ela deve ter uns 10 anos, que é o custo médio de emissão da dívida. Quer dizer o seguinte, todo mês o governo faz um volume significativo de emissões de todos os títulos que ele oferece, LTN, LFT, NTNB. E aí ele faz um cálculo mensal de a quanto ele emitiu esses títulos. Em outras palavras, seria qual foi o custo médio dos empréstimos que o governo tomou naquele mês. E isso diz o seguinte, quanto é que está custando eu me endividar todo mês. Não é o custo que eu estou carregando da minha dívida, é quanto eu estou... quanto está saindo cada empréstimo novo que eu tomo todo mês. Se eu tenho um volume de recebíveis, eu vou usar o exemplo, sei lá, de eventualmente uma renegociação de dívidas no CARF e o governo decide vender para o mercado uma renegociação de 10 anos que ele fez no CARF. O mercado vai dar um desconto e vai se interessar eventualmente por esses recebíveis. Se esse desconto que o mercado der para comprar esses recebíveis for maior que o custo de oportunidade, que é esse custo médio de emissão, ou seja, que sentido faz eu dar um desconto superior ao custo médio que eu me endivido? Se o mercado pedir 20% de deságio para comprar esses ativos, assim, a longo prazo faz muito mais sentido eu me endividar a 10 do que eu perder 20 do valor do meu ativo que eu vou receber ao longo do tempo. Então, essa questão da venda de recebíveis precisa ser muito bem avaliada, porque o foco da política fiscal não é cumprir a meta de um ano. O foco da política fiscal tem que ser a sustentabilidade da dívida no longo prazo. Então, não adianta eu pegar um ativo que vale 100,
vender por 50 e entregar a meta, porque esse ativo vai me fazer falta lá na frente quando eu precisar manter essa dívida em níveis mais sustentáveis. Eu queria entrar aqui num outro tema contigo, não um outro, né? Na verdade, todos linkados, por sinal, até mesmo para trazer mais a arrecadação aí para o governo. Nessa semana, você mesmo até citou, a gente tem aí pautas muito importantes para a economia sendo discutidas no Congresso. Há uma grande expectativa em relação à pauta, né, para ser votada hoje, o projeto de lei ali sobre offshores, fundos exclusivos. O governo espera ali arrecadar cerca de 20 bilhões de reais com a aprovação deste projeto de lei. Inclusive, há uma grande discussão ainda sobre a questão das alíquotas, mas eu queria entender, na sua visão, se você acha que, de fato, o governo deve conseguir arrecadar esse montante ou este valor pode também estar ali superestimado e não conseguir, de fato, trazer essa arrecadação na casa aí dos 20 bilhões, como o governo está estimando. Eu acho que tem duas discussões aí. Uma que essa estimativa do governo de 20 bilhões, ela é otimista, ela é pessimista, e a outra é o que vai acontecer a partir do que entrou no Congresso, qual é o nível de desidratação que o Congresso pode impor nessas medidas. Há quem veja que poderia ser um pouco maior esta arrecadação de 20 bi em relação à proposta original do governo, principalmente nos investimentos no exterior, e alguma coisa também poderia ser maior na parte de arrecadação de fundos exclusivos. Então, assim, pegando simplesmente o volume de ativos, o desenho original da proposta que o governo fez, poderia se imaginar que a arrecadação poderia ser um pouco maior que 20 bi. Mas a gente não consegue precisar o quanto maior isso seria. Vamos tomar, então, a posição do governo, a estimativa do governo é 20, alguma coisa, acho que 20,3, a soma desses dois projetos, da offshore e dos fundos exclusivos. As alterações que o Congresso fez até agora, principalmente, são duas as mais importantes sobre a expectativa de arrecadação de 2024. As alterações das alíquotas sobre o rendimento acumulado dos fundos exclusivos de 10% para 6%, e a alteração da alíquota para atualização dos valores das offshores também de 10% para 6%. E ainda tem mais um aspecto, que o governo perdeu uma compensação que ele precisa para a correção da tabela do IRPF em 2023, então ele vai ter que pegar um pedacinho da arrecadação de 2024 e trazer para 2023 para conseguir formalmente compensar essa correção da tabela do imposto de renda. Essas duas mudanças, esse pedacinho que tem que trazer de 2024 para 2023 e a redução das duas alíquotas de 10 para 6, isso leva, em relação à estimativa do governo, a uma perda de 50% da arrecadação prevista para 2024. Então, assim, eu acredito que sim, que esse projeto será aprovado. Eu inclusive, reputo que é legítimo esse alinhamento da tributação entre os ativos em relação aos fundos abertos aqui no Brasil. Acho que é uma medida salutar. Agora, a gente precisa entender o processo que foi a discussão no Congresso e a aprovação, a eventual aprovação dessas medidas como algo que pode se repetir para todas as outras discussões tributárias que nós vamos ver. O governo precisa ter um grande trabalho de convencimento do Congresso e as medidas sairão com uma arrecadação menor do que a que o governo previu. Por que isso é importante? Se sairá com arrecadação menor que o governo previu, o governo vai precisar encontrar outros caminhos para zerar o déficit ano que vem. Pois é, né, Jefferson? A gente tem comentado bastante a respeito disso, né, que não necessariamente a expectativa do governo está se transformando ou se transformará em realidade, né? O próprio projeto do CARF tem os fundos exclusivos, offshore, tributação de varejistas, próprias apostas online. O governo está superestimando muito, né, os recursos que tendem a entrar no caixa e talvez subestimando os gastos. E aí culmina naquela discussão que a gente estava tendo aqui sobre a trajetória da dívida, sobre toda essa questão aí do déficit no ano que vem. É claro que tem, né, muita discussão no Congresso, e você muito bem comentou, tem que ter um processo de discussão e de convencimento. Hoje também deve sair ali o relatório da reforma tributária. O ministro Fernando Haddad falou
que já teve acesso, que está interessante até, mas isso precisa ser debatido, isso precisa ser colocado em discussão até para vermos quais vão ser as exceções, quais vão ser as alíquotas, como que vai ser toda essa situação. Você vê que a gente vai conseguir ou poderia ter uma discussão célere sobre a reforma tributária diante de tantas divergências, diante de tantas discussões que são antagônicas, né? Alguns senadores prevendo e sugerindo algumas alterações, o governo tentando puxar um pouco para tentar equilibrar algumas coisas, ou isso pode demorar mais tempo do que o previsto e a gente talvez não chegar no fim do ano com a promulgação dessa reforma? Felipe, são dois pontos aí interessantes, né? Eu acho que no caso do CARF, tem, de novo, assim, falta um pouco de transparência na discussão e ainda bem que a gente vai conseguindo outros instrumentos para ganhar essa transparência. Então, sobre as medidas que o governo toma, né, as medidas offshore, e CARF, e fundo exclusivo, a gente precisa ter claro que a gente não pode comprar simplesmente a discussão de o governo aprovou essa medida, isso mostra que o governo está conseguindo alcançar seus objetivos. O CARF foi aprovado com significativa desidratação. A gente está discutindo que fundo exclusivo e offshore tende a ser aprovado com uma significativa desidratação. Isso deve acontecer em todos os outros em todas as outras medidas. E a gente precisa que o governo seja claro, enquanto eu perdi de arrecadação com essas medidas. A questão do CARF, por exemplo, a estimativa de arrecadação para o ano que vem de 50 e poucos bilhões de reais, um veículo de imprensa conseguiu, via Lei de Acesso à Informação, a nota técnica que embasou esse valor. E lá a gente via premissas bastante fortes para supor que seria capaz de arrecadar esses 50 e poucos bi. Por exemplo, que a carga de trabalho dos conselheiros teria que aumentar em 50%. A gente precisa lembrar que os conselheiros do CARF não são 100% funcionários públicos. A gente tem metade de conselheiros que são representantes da administração pública, servidores públicos, e metade que são servidores privados. Não é trivial aumentar a carga de trabalho de nenhum trabalhador em 50%. E a outra premissa forte é que 90% do que for decidido em voto de qualidade, o contribuinte vai aceitar o plano de pagamento proposto pelo governo. 90% é um percentual bastante elevado. Então, assim, não basta a gente ver o que foi aprovado, a gente precisa ver em que condições foi aprovado. E na reforma tributária, infelizmente, é a mesma coisa. Infelizmente, por quê? Porque é muito importante aprovar a reforma tributária, é um avanço significativo em termos de simplificação do nosso sistema tributário, em termos de ganhos de eficiência, mas a gente precisa alertar que qual é a perda de eficiência que a gente está tendo ao longo dessa discussão. É claro que o ambiente político é necessário algumas concessões para viabilizar a aprovação, mas assim, a ideia era, houve muita flexibilização na Câmara, agora precisa ser enxugado. E aí o que a gente está vendo é que a gente está tendo novas flexibilizações, algumas delas muito pontuais, muito focalizadas em um segmento, como é o caso da possibilidade de ter uma alíquota específica para o segmento de profissionais liberais. E aí, por que isso significa uma perda de eficiência para a reforma tributária? Porque o principal ganho de eficiência da reforma tributária é reduzir as distorções dentro do mesmo setor. Tem ganho reduzir a distorção entre os setores, ou seja, tem ganho reduzir a distorção da distribuição entre a indústria e os serviços, que é o principal ganho que essa reforma vai trazer. Mas o ganho de eficiência da reforma seria muito maior se reduzisse as distorções dentro do mesmo setor, as diferenças dentro do mesmo setor. E essas medidas, como, por exemplo, essa alíquota diferenciada para profissionais liberais, quer dizer o seguinte: se tu está dentro do mesmo setor, mas tu está no Simples, tu tem uma tributação, se tu está fora do Simples, tu tem outra, ou uma outra tributação. Então, dentro do mesmo setor, a gente fica mantendo as distorções, e era isso que a gente deveria procurar reduzir, porque é essa redução de distorções que traz mais eficiência para a reforma. Ou seja, é uma reforma importante, mas essas medidas vão minando a sua eficiência.
Maravilha. Jefferson, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Agradeço mais uma vez seu tempo e sua disponibilidade aqui para trazer essas análises muito importantes para o cenário econômico aqui do Brasil. Volte sempre. Até uma próxima.